Chegamos! Estamos prontos para mais um Grãocast, agora num lugar super especial. Estamos na convenção IG 30 anos. Muito especial, a gente está muito contente de estar aqui. André, hoje a gente está recebendo pessoas também especiais. Muito especiais. Marcos Nogueira, diretor comercial, e a Daniele Marques, diretora administrativa da Traços e Tramas. Qual que é a empresa? Traços e Tramas. Sejam bem-vindos ao Grãocast. A gente está muito feliz de receber vocês aqui. A gente também. Obrigada, agradeço aí a receptividade, a gente está contente, né, lisonjeados de poder estar participando aqui desse canal, desse podcast com vocês. Sejam bem-vindos. Marcos, qual que é o teu produto, qual que é a tua empresa, o que vocês fazem? Tá, vamos lá. A nossa empresa é a Traços e Tramas, né? Hoje o nosso foco é a produção de móveis em tricô náutico, material diferente, né? A gente começou essa produção há uns 5 anos atrás, né? Já vinha com produção de outros materiais, de alguns acabamentos, né? E a gente vem inovando o mercado aí de móveis para área externa, com materiais que trazem uma experiência de uso diferente, né? Não é só um mobiliário, mas também é algo que você vai usar dentro da sua piscina, né? Até isso da parceria com a IG, né? A sinergia entre as marcas é bem legal, então a gente tem muita coisa dedicada para o uso dentro da piscina. E fora isso, área gourmet, área de churrasqueira, alguma parte também de mobiliário interno, mas todos com o foco de ser um produto artesanal, né, feito com tricô náutico, que ainda o nome é novo também, né, mas é muito parecido com a corda náutica, que já está mais tempo no mercado aí. Eu vou te pedir para chegar um pouco mais próximo do microfone. Aqui. Beleza. Isso. Vamos lá. Então, aquela Rede Vitória que eu descansei ontem é tua. É nossa, é nossa. É um produto criado, idealizado por ele também. Ele que teve toda a ideia e a criatividade de fazer o produto. Marcos, você é da área da criação, então? Você desenvolve o produto? Isso, a parte comercial e de criação, né? Então, essa parte é minha. Eu que cuido da empresa daí nisso, né? Super confortável. A gente teve o prazer aí de experimentar ontem. Mas quando que a Traços e Tramas surgiu? Em 2020, né, a gente fabricava já a matéria-prima, né? Então a gente é fabricante também de corda, tricô náutico, né? Entre outros acabamentos ali, que daí tem uma variedade muito grande, né? E vendo a necessidade no mercado, né, de um produto diferente, né? A gente já via algumas tendências na Europa, né, do tricô, tem algumas referências lá, né? Então a gente quis trazer isso para o Brasil também, né? E dar um ar, uma brasilidade ali maior ao produto, dar um ar um pouco os móveis mais coloridos, que lá os móveis são uma pegada mais neutra, né, cores um pouco mais frias, né? Então a gente quis fazer algo com uma cara, né, do Brasil, assim, né? E deu muito certo. Então o produto de vocês tem muito de projeto, muito de pesquisa. Tem. E um móvel bastante autoral, um móvel sim. com muita personalidade. Todos os desenhos de móveis, tudo que você vê na nossa linha tem um porquê, né? Algumas parcerias que a gente fez um projeto para o Lago do Neymar, junto com a Gênesis, né? Com uma empresa de lagos. Com o Neymar? Isso. Com o Neymar. E foi todo pensado e desenhado também ali, lembrando as cores ali do campo de futebol, né? Aquela pegada do verde, Legal. né? As formas mais orgânicas para lembrar os contornos da bola. Então você vai ver que as chaises, as espreguiçadeiras, tudo tem essa pegadinha aí. Vocês né? desenvolveram uma linha de móveis pensando no Neymar. Pensando nele, pensando no projeto do lago. O nome da linha até é Mangaratiba, né, que é a região dos lagos ali. E assim, cara, deu muito certo. Além de pensar em atender o cliente com o designer do produto, né, mas também pensar no conforto. Então são peças que a gente já trouxe até algumas aqui para a convenção, que são peças maiores, o espaço dele é bem amplo, né? Então é um lago gigante na areia, né? Então o verde na areia também destacou bastante. E assim, muito exclusivo. A exclusividade desde a mistura de fios, né? Que é um tom de verde com 4 fios diferentes. Então, estofados, a gente usa tecidos acrílicos, que são materiais que podem ficar na maresia, que é o caso lá, ficar em contato com areia, sol, chuva, sem problema nenhum, né? E você tem uma gama de cores, né? Grande. Hoje a gente fabrica toda a matéria-prima, desde a corda náutica, o tricô náutico, né?
Então, são cerca de 80 cores de fios, né? Nossa. Só que lembrando... Fios lisos, né? Dá pra usar Isso, criatividade, né? As mesclas são infinitas, né? Então, 80 você pode juntar 4 cores e fazer uma composição. Então, é N combinações, né? A gente não tem nem ideia. Legal que cada cliente fica com um produto exclusivo. Fica personalizado, isso, né? personalizado. Sim. É impossível repetir uma mescla 2 vezes, tá? Então, assim, o cliente vai comprar, quer igual, vai sair parecido. Igual, idêntico, nunca sai. Porque essa mescla também é feita de uma forma artesanal. Por mais que é uma máquina que faz, todas as trocas de cores tal, é feito de forma manual. Tá. Então, fica bem exclusivo mesmo. Composições em degradê, né? Que a gente parte de um tom predominando um terracota e vai até sair numa areia, né? Isso é bem legal. Então, você vê essa mescla, mas não vê emenda no produto, né? Que é algo que a gente bate bastante, que isso é bem exclusivo. No mercado hoje, assim, eu não conheço outra empresa que faça. E olha que a gente pesquisa bastante, né? Então, isso deixa um produto muito exclusivo. E o cliente, Marcos, está cada vez mais exigente, né? Ele quer alguma coisa personalizada, exclusiva, porque senão vira uma coisa muito comum, né? Sim, sim. Eu vejo que o cliente, quando faz o projeto dele, ele quer algo que atenda a necessidade dele e algo dele, né? Então, quando vai um amigo na casa dele, ele recebe uma visita, ele quer surpreender, né? E quando a gente faz essas composições de cores, a variedade também de produto, que assim, ele pode escolher entre um produto com formas mais orgânicas, algo mais quadrado. Então, tem muita coisa assim dentro da nossa linha que eu acho que o cliente fica bem à vontade de achar ali na nossa composição de produto algo que vai atender ele, né? E é fantástico saber que um produto tem história, né? Que ele tem uma história, ele foi pensado, ele tem o trabalho de um designer, tem o trabalho de uma pessoa que está ali ligado à indústria de móveis, pensando em como produzir melhor. Tem o trabalho dos designers, dos projetistas que trazem uma cultura diferente. É mais ou menos por aí, não é? E além, né, de toda essa criação pensando, também tem a parte da experiência, que além de criar, a gente também tem a parte de provar, né, de fazer a experiência com o produto para poder antes levar para o cliente. Então, a gente não só cria, então a gente vai lá, testa o produto, né, vê se realmente gerou aquele conforto, que é o que a gente busca também para o cliente, né, para ter experiência no uso dos móveis. Então, envolve tudo isso daí, né? Até chegar, né, naquilo que a gente quer entregar, o processo é longo, né? Então, às vezes, a pessoa vê um produto pronto e acha que ali foi... Não, inventou assim e saiu pronto. Não, cara. A gente vai pensar na ergonomia do produto, o melhor material a ser usado, porque, assim, tem várias... O tricô, na composição dele, estrutural, eu posso utilizar, como a gente fala, travas, né? O inox, o alumínio, a corda náutica... Tudo isso muda a peça, tanto a parte do acabamento da peça quanto no conforto. Então, é uma preocupação que a gente tem. A gente leva, testa na fábrica. Deixa a peça mais macia, mais rígida, nesse sentido. Isso, nesse sentido. Tem peças que exigem ser mais rígida pelo uso dela, né? E tem outras que você pode ter uma peça muito mais confortável, né? Um exemplo disso é a nossa linha Panamá, né? A gente lançou uma linha de poltronas com regulagem, né, que são cadeiras retráteis, que fecha, fica pequenininha, e uma linha de espreguiçadeira e cadeiras também para mesa, né? As espreguiçadeiras, a gente trouxe 2 também aqui para a convenção, depois eu posso mostrar para vocês. Bem legal. O que acontece? Ela não tem emenda entre o assento e o encosto. Porque tem muito cliente que pergunta, cara, mas tem uma emendinha aqui que me incomoda, tal, né? Essa não tem. Então, você vai usar ela numa experiência de estar usando uma rede. Então, Entendi. ela levanta o encosto com regulagem e ela baixa, fica retinha para tomar sol nas costas, só que você não vai sentir trava nenhuma. Essa foi uma peça que a gente pensou, fez uma estrutura mais resistente e utilizou somente o tricô. Então, é o tricô trançado com o tricô para lembrar bastante a rede Vitória, só que daí você tem uma espreguiçadeira com o conforto da rede. Né? Legal, Top, hein? que bacana. É bem diferente. Além da gente ter o nosso canal, né, nós somos arquitetos. Sim. E nossos projetos, ele é muito embasado na neuroarquitetura. E aí eu vendo, né, o Instagram de vocês, eu vi que vocês pegam muito na questão de não vender um móvel apenas, sim, mas sim uma experiência, né, para que aquele móvel se torne memorável, fique na memória de cada pessoa. Isso a gente acredita muito. Conta pra gente, como que é isso para vocês?
Bom, como a gente tinha explicado a questão da experiência, né? O Marcos, ele pensa muito nisso, porque os nossos clientes, né? Normalmente, que a gente conversa com alguns, a gente percebe que eles gostam muito de receber, né, pessoas em casa. Então, quando a gente quer alguém na nossa casa, a gente também quer trazer o conforto, né? Então, a gente pensa em toda essa experiência dentro da casa do cliente. Então, não só o cliente, com visitas. Então, a gente busca sempre o melhorar o conforto, né? A gente sempre gosta de receber os feedbacks dos clientes para também estar sempre melhorando cada vez mais. E além do conforto, né, tem a questão da beleza, né? Da beleza, da escolha da trama, da escolha das cores, né? Que você personaliza o produto, né? Então, quando você traz uma pessoa para dentro da tua casa e você percebe que a pessoa ficou encantada com aquela peça lá, você sente um orgulho, uma felicidade, né? Porque foi você que escolheu aquilo estava... faz parte da tua vida. O negócio vida, não é só vender o móvel, é realmente vender essa experiência, né? O que a gente pensa sempre assim, o que a gente gostaria de usar na nossa casa, né? Então leva isso para o cliente. Um dos produtos assim que foi uma virada de chave para nós, até para a divulgação desse produto hoje no Brasil, porque era novo, né? Não tinha referência de mercado, tá? O Triconáutica, a referência era da Europa. Só que quando chegava aqui, um produto um pouco diferente, às vezes com algo que o brasileiro não está acostumado a usar no dia a dia e com preço absurdo, assim, importação e tal. Então a gente uniu aquele design, às vezes, de uma peça que já era fabricada em outros materiais, como fibra sintética, corda náutica, e algumas mudanças para conseguir utilizar algo parecido no tricô, mas tendo uma identidade visual também, né? Mas o que foi a mudança de chave, assim, que virou a chave para nós, assim, foi a produção da rede flutuante, né? Esse produto, para nós, foi algo que divulgou muito, porque daí os vídeos dela sendo utilizada acabou viralizando. Hoje a gente tem vídeos aí com 10 milhões de visualização. Que bacana. Então, e assim, orgânico. Então, algo do uso mesmo. A pessoa se surpreendeu. Sim, ninguém espera. Ninguém espera que flutue com uma pessoa em cima, porque é um produto fininho, né? É o campeão de vendas. Hoje é. Hoje é. Assim, para nós, e assim, é composição de ambiente. Porque a pessoa não compra só ela. A pessoa compra ela e fala, opa, gostei. Olha, tem uma espreguiçadeira igual. Vou comprar a espreguiçadeira. Tem um jogo de mesa igual. Eu preciso do jogo de mesa também. Então, ela abre as portas para nós aí da venda, com certeza. E a forma que a gente entrega e faz esse produto hoje, a gente trouxe até algumas para o uso, que depois vai colocar na piscina para o pessoal usar. Cara, é diferente demais, é muito bem feito. É um produto que é tecido à mão, tá? A parte do tecimento é à mão, são 2 pessoas trabalhando e o dia todo para fazer uma peça dessa. Então, ali tem um trabalho artesanal muito grande em cima, finalização toda costurada à mão. A gente tem a opção hoje da entrega de um fio europeu nela, que dá uma resistência, uma garantia de até 7 anos nesse produto. 7 anos de garantia? Anos. Então, assim, é um produto... Isso no tempo, maresia... Dentro da piscina, sem tirar... quero tirar da piscina. Tira, lava, seca e guarda. Vai ter 7 anos. E a gente, voltando no ponto, né? A gente sempre busca estar melhorando o nosso produto. Então, até ainda a gente trabalha com fio de polipropileno. Então, a gente buscou uma melhoria, porque nesse produto a gente dá 1 ano de garantia no fio. Só que a gente percebe, né, que passados uns 2 anos ali, o visual dele já não é o mais mesmo, né? Não fica tão mais brilhoso, que ele é um material tem um pouquinho de brilho. Aí, buscando a melhoria, a gente encontrou esse fio europeu, né, que a gente consegue dar um período maior de garantia para o cliente. E a gente tem a garantia que não vai perder aquela beleza, né? Aquela tonalidade inicial é a mesma que vai estar daqui a 7 anos. Ele é um fio utilizado para costura de banco de Porsche, Ferrari, lá na Europa. Então é algo muito diferente, sabe? E assim, no Brasil é pioneiro, tá? Hoje todos os fabricantes utilizam polipropileno na produção de corda náutica, triconáutico, material que seja, que é malha no Brasil, é utilizado isso. Fio acrílico, que é esse fio europeu, já é utilizado em tecidos no Brasil, tá? Entendi. Tem grandes fabricantes de tecidos que já usam em tecido plano, né? Que dá uma garantia muito boa também. Quando a gente pega um tecido desse e compara com um tecido de polipropileno, que são os mais populares, cara, é absurda a diferença, né? E no tecido você vê mais ainda, porque o tecido com fio mais frágil, ele rasga.
né? Tá. E já no caso desse fio acrílico, esquece, não vai rasgar, a garantia é muito estendida, muito estendida. E falando em Europa, o ano passado vocês estavam na Feira de Milão, né? Lançando uma coleção nova. Fala um pouco, porque eu fiquei surpresa, que a inspiração foi na pétala da orquídea, é isso mesmo? A gente conheceu o Dimitri, né? Então, em parceria com ele, um arquiteto lá de Brasília, né? Em parceria com ele, a gente teve essa oportunidade de estar participando da feira, né? Então, ele desenvolveu todas essas peças, pensando realmente na pétala da orquídea. E aí surgiu uma linha incrível, totalmente diferente, maravilhosa. E ela é orgânica, né? Toda com curvas, uma peça que assim aparenta uma leveza, sim. bem bonita. E nessa linha tem mesas, né? Todas as mesas com pedras brasileiras, pedras naturais também. A gente buscou ali um tricô um pouquinho mais encorpado, que a gente chama de tricô max, que ele é um pouco mais grosso que os outros, né? Então ele dá um conforto, né? E as poltronas de cabeceira de mesa, lindas também. A chaise que ele fez, né, Dani? A chaise que tem uma volta, assim, aquela lá faz um que elo, me né? apaixonei. Que fica parecendo um coração, né? Isso, Olhando de lado. E foi sucesso, assim, Foi. sabe? A gente estava em Milão, na parte lá que estavam os expositores brasileiros e tal. E, cara, uma das peças mais fotografadas, assim. Que legal. Principalmente Parabéns. por casais, né? Sentava um de cada lado, assim. É muito legal, muito legal. Top. E ainda sobre projetos, sobre inovação que vocês têm até uma cadeira dobrável, né? Que dá para levar para uma praia. Isso, é a cadeira Panamá, né? Além de ser dobrável, ela tem regulagem, né? Então... Você não brinca também. Ela tem essas duas funcionalidades aí. E ela é bem legal porque, assim, ela traz um conforto de não ter também trava nenhuma. Então, é como você sentasse numa cadeira rede, que a gente fala, porque não tem trava nenhuma, que vai te pegar nas costas, nem perna. E você consegue vários ângulos, até ficar bem deitadinho ali para tomar um sol, né? Quanto ficar em pé, mais retinho para fazer uma leitura. E ela é leve. Legal. Levíssima. A gente, quando vai para a praia, já leva e vai no porta-malas do carro. Então, é muito legal. A entrega dela hoje para o cliente, a gente atende todo o Brasil, né? Então, a gente faz envio em caixas, né? Então, vai um kit dela numa caixa dessa finurinha. Aí são 2 cadeiras e 2 apoios de pés, que tem um apoio de pé que fecha também, que vai na frente ali para dar um conforto melhor ainda. Nossa, pensado em tudo, né? É a experiência completa. A gente busca sempre isso, alternativas, né? Ela também é muito legal para o uso dentro da piscina, tá? Que daí a gente faz ela no inox, né? Que é uma resistência maior, que não vai ter problema ali de corrosão. E aquelas ilhas que não são tão grandes a ponto de conseguir colocar uma espreguiçadeira, mas que às vezes a pessoa quer ficar dentro da piscina ali com os pés na água, tal, ela vai ficar na lâmina de água também e vai dar uma experiência de uso legal dentro da piscina também. Foi pensada para isso. Uma mini espreguiçadeira, né? Basicamente Tomar isso. um vinho, ler um livro. E como é que está sendo essa parceria com a IG? A parceria com a IG começou no final do ano passado, né, em conversa com o Anderson. A gente foi alinhando alguns pontos. A gente viu o projeto das lojas conceito, que assim é fantástico, as lojas são lindas, né? E só a expansão é gigantesca também. E buscou ali conversar e alinhar um projeto que fosse interessante para os dois, né? A gente está começando na loja de Rio Preto, montamos o primeiro showroom agora no início do mês. Já tem um vendedor nosso lá, especialista também, sabe de tudo já do nosso produto para dar um bom atendimento. E a gente quer levar isso para as outras lojas também, né? E a gente acredita muito no potencial, porque as piscinas são lindas, a gente vê também uma inovação a cada dia, né? Muita tecnologia, muita segurança. A gente visita muita obra, a gente conhece piscina, tem piscina em casa. A limpeza dessa água, a cor dessa água é algo fantástico, assim, em poucos os lugares que você consegue ver isso, né? Inclusive a de casa, a minha antiga, eu quero substituir, porque eu vou adaptar lá, eu não sei o que eu vou fazer, mas, cara, é muito diferente. O piscineiro, a piscina, eu falo, fica bonita quando o piscineiro vai em casa, mas ele não vai todo dia, né? Então, a dele não tem necessidade, a piscina da IG... Esse sistema aí eu achei muito bacana, totalmente inovador. É bom,
Para mim, né, foi totalmente inovador. Eu não conhecia até então esse... Outra coisa linda, assim, que eu achei, cara, que as piscinas com acrílico. Não, A transparência É, é tem uma fantástica, curva, né, cara? agora me fugiu o nome da piscina, mas ela tem uma curva fantástica. E todo esse padrão, né, tem muito a ver com os nossos produto. móveis, né? Por isso que a gente falou essa muito... de acrílico realça o uso da rede flutuante Nossa, dentro da com piscina. certeza. Né? A gente fez Tem até aquela- alguns vídeos legais. Né? Aquela com o fundo em acrílico, né? Se tiver um local. não, aquela é perfeita. Essa eu não tive a oportunidade ainda de ver uma instalada, mas quero ter. E fazer um vídeo também do produto, que é fantástico, cara. E a gente busca isso também, além de fazer peças diferentes, dessa experiência de uso, é colocar o nosso produto em ambientes que a gente deseja que o cliente usa, né? Sim, então, sim. a gente tem muita coisa na serra, agora vai entrar o outono, já estamos no outono, vamos entrar no inverno. Então, a gente começa a fazer uma pegada também mais com cara de inverno. Um lançamento que a gente tem também esse ano, cara, é fantástico. É um fio, que é esse fio acrílico, já esse fio com uma garantia maior, só que com uma textura que lembra o algodão natural. Então, Nossa. dentro dos próximos 2 meses... Se já aí, a gente era vai confortável agora. uma pegada com uma cara bem de inverno, mas super confortável. Aí ele já tem um toque de algodão, toque macio. Nossa. E já vai estar em linha daqui uns dias aí, né, Dani? E também mantendo a mesma qualidade, né? Toda a garantia. Garantia de 7 anos esse fio também, um fio, cara, diferenciado e assim... E quando você fala uma garantia de 7 anos, é 7 anos que também não te dá trabalho, porque é 7 anos porque cara, o produto sem resiste manutenção. mesmo, né? Eu tenho um vídeo até na nossa página, não sei se está no feed, depois eu vou dar até uma constadinha lá, mas da manutenção com a VAP, tá? É lógico, uma certa distância, detergente neutro, VAP, está sempre perfeito, né? Quando a gente fala essa garantia, a gente está falando nos acabamentos, fio de corda náutica e triconáutico com produto europeu, tá? O alumínio, a gente fala garantia vitalícia. Porque não acaba. O inox não acaba. Marcos, a pintura daqui 7 anos, 8 anos, eu quero trocar. A gente desmancha essa peça, lixa ela, pinta ela da cor que você escolher, troca o revestimento para você ter uma peça nova. Então a estrutura é sua de forma vitalícia. A não ser que você enjoe, você pode repassar para alguém também. Exato. Né? E todas as estruturas nossas, uma preocupação que a gente tem é usar o melhor material possível também. Porque olhando às vezes de fora, as cadeiras são todas iguais. Né? A cadeira, espreguiçadeira, enfim. Mas o alumínio tem algo que se chama a parede do alumínio, que é a espessura do tubo. Tá. A parede mínima que a gente utiliza hoje é 2 milímetros. Então 2 Perfeito. milímetros, 2,5, 2,2. Cara, tem fabricante que usa 0,9. Aí você vai sentir pelo peso da peça, né? O que isso acontece? A solda, onde você emenda um tubo no outro, quando você faz ela, você acaba tirando um pouco a resistência do perfil. Uma parede fina não vai quebrar o tubo, raramente vai quebrar o tubo, mas vai rasgar a solda. Então, a parede grossa, a penetração é maior e a gente já não tem esse problema. Então, como a gente faz um produto feito para durar e dar essa garantia vitalícia nas estruturas, cara, a gente usa só o melhor material possível. O inox é a mesma coisa. O inox é excelente. Aí não tem... né, o único fator dele é o peso, que é um pouquinho maior. Mas para peças, inclusive, que vão dentro da piscina, ser pesado é uma vantagem. Né, porque daí a peça não fica se movimentando tanto. Né? Mas, assim, a gente tem muito essa preocupação. Então, todos os tecidos vão ser acrílicos, nosso tecido de revestimento. Os fios, a gente dá a opção do polipropileno ainda, mas dá a opção desse acrílico também, que é fantástico. E quando a gente fala no alumínio e no inox, é sempre usar a melhor parede, a melhor liga, o melhor perfil que a gente encontra no mercado aí. Legal. E os móveis são bonitos. Eu já vi também, assim, que até na área interna, né? Em varanda gourmet, em salas de almoço dá para usar. Aí então não acaba nunca, né? O caso da Vanilha, né? Que é essa linha, a gente já vendeu para várias salas de jantar, porque ela é muito clássica, né? Então, quando você coloca uma pedra natural, Tem uma cor... encosto alto. uma cor mais neutra, poltronas baixas na lateral e poltronas altas na ponta, é uma sala de jantar linda, né? Então, a gente já fez várias assim, né? E esses móveis têm um design tão bacana, tão bonito, que eles cabem até nos nossos projetos corporativos, né? Cabe. Sim. Principalmente Com certeza. hotéis, né? O pessoal gosta muito de ter aquela área instagramável, né? Sim. Então, cara, a gente faz balanços lindos, assim, a gente vende bastante até para restaurante, para essas áreas, a própria chaise vanilha, outras chaises também.
que é o local que a pessoa vai ali para fazer aquele ambiente Os espaços de diferenciado. lazer das empresas, né? Sim, e de descanso também, né? Descanso, lazer. A gente tem uma cadeira que se chama Veleiro também, que é uma cadeira que a gente vende bastante para a linha náutica. O pessoal gosta muito dela, que é uma cadeira de balanço baixinha, né? Então, a pessoa às vezes está no pier ou no deck, fica sentadinha ali no nível, um pouquinho acima do nível do chão, conversando com quem está na água. Também é um produto bem legal. E né, bem confortável também, é uma peça muito confortável. A cadeirinha de balanço depois eu vou apresentar para vocês. E quem aí tiver curiosidade também pode olhar no nosso Instagram, que vai ter foto dela lá. É fantástica a peça E também. esses famosos que usaram os produtos de vocês, eles te deram feedback depois do uso do quanto que eles têm aproveitado? São nossos clientes, né? Nenhum deles está na primeira compra e parou na primeira compra. Todos que legal. Já fizeram o várias Chororó compras. mesmo falou que comprou para casa, ficou tão satisfeito que comprou para fazenda. Isso. Depois a gente vendeu para Sandy também algumas coisinhas, tal, que a gente não divulgou, né? Mas já vendemos. O caso do Neymar mesmo, a gente fez o projeto junto com a Gênesis, depois já teve outras 2 compras. A Rafaela, a irmã dele, também, já fizeram umas 2 vezes também. As 2, 3 compras conosco. A Então, Rafaela pessoal... comprou um jogo de mesa desse aí, Vanilla. Giovanna Antonelli, né? A Virgínia e o Zé Felipe. Poliana, do Leonardo. Tem uma foto do Leonardo dormindo na rede, na piscina. A Priscila Fantini também. A Priscila, né? sim, super gente boa também. Então, e alguns desses ainda não foi nem nós buscando a parceria. Eles, né, que vieram, gostaram do produto, né? E veio em busca dessa, às vezes nem sempre parceria, né? Muitas também foi tem venda, algumas né? pessoas que compram também e aí pedem para não divulgar, né? E então que alegria, existe isso também. Né? Que legal. A alegria, a hora que você percebe que você pivotou o teu negócio, você virou a chave, né? A história que você contou da boiando da rede flutuante é muito top, é muito legal a hora que você percebe que o teu produto faz a virada e que o público aceitou. E a rede a gente criou na piscina. A gente estava na piscina, utilizando a piscina num sábado, num domingo, final de semana, eu, meu filho, né, na piscina ali. E tinham alguns amigos, e aí, cara, a gente estava usando aqueles puffs de tecido. Só que assim, já fabricamos, né, Dani, alguns. Você não fica dentro da água, você fica acima da água e fica meio que tendo que se equilibrar nele ali, nas bolinhas ali dele. Beleza. É uma experiência legal ali, mas é diferente. Eu falei, cara, legal, mas a gente já fabricava o Triconaut. Falei, será que se a gente trama com o mesmo material que tem dentro do puff, né, uma malha, né, faz como se fosse uma rede, será que flutua? Aí todo mundo falou, não, Marcos, não flutua, porque é muito fino. Não tem o tanto de EPS ali, que são as bolinhas, o suficiente para fazer uma pessoa flutuar. Não vai dar estabilidade. Falei, eu vou fazer e vou testar, né? Cara, a gente fez, colocou na piscina e testou e falou, cara, flutua. Aí falou, pô, acertamos a fórmula do negócio, porque... Eureka! Nossa. E aí, assim, de lá para cá, 2021, né, Dani? Já vendemos, cara, muitas para... Não só Brasil, a gente já vendeu até para os Estados Unidos, mas muitas no Brasil e ainda muita gente não conhece, então a gente acha que é um produto que vai ter muita venda ainda por muito tempo. E de lá para cá também melhoramos muito esse produto, né? Hoje são poucas emendas, ele é bem fechadinho, a nossa rede é impossível você passar a mão de um lado para o outro, então ela é fechadinha mesmo. E quando a gente viu ali que flutuava, né? O que a gente percebeu assim, a experiência de uso dela é diferente do colchão, que a gente fala que é o flutuante maior. Você fica na lâmina d'água. Nossa, que top. Então você não esquenta com o sol, né? E você fica tranquilo ali. Outra coisa, você consegue ficar sentado. Então ela vai afundar, ela vai fazer Você tem estabilidade para sentar? Sentado com um copo de cerveja do lado aqui. Numa A gente tem até alguns vídeos. Eu tenho um vídeo assim, que daí a gente tem vergonha, né, de postar. Mas você consegue sentar, ela meio que te abraça ali, né? Ela faz uma concha, você vai sentar. Eu tenho um vídeo na piscina de acrílico da IG lá de Maringá. Verdade. Com a modelo, né? Então tem. você fica sentado, menina sentada com a perna cruzada, ela vai fazer assim. E você fica aqui com os braços, como se fosse uma poltrona. Nossa, então, top cara, demais. É muito diferente. E assim, todo mundo gosta, desde a criança, o adulto, o adolescente, o idoso, né? É um produto que a gente até vendeu para pessoas em reabilitação também. Nossa. Então, usa os macarrões, né? Mas depende ali, cara, é complicado. A pessoa já está em reabilitação, ficar se equilibrando e tal. Nela você coloca uma pessoa em cima, a pessoa fica leve.
Então ela vai boiar e continua ficando dentro da água. Que então top. é muito legal, é diferente. Olha, eu quero agradecer imensamente a disposição de vocês, o tamanho do conhecimento que vocês trouxeram aqui, e quero também parabenizar a IG por 30 anos de sucesso, 30 anos produzindo piscina que não dá nem para falar que é uma piscina, é um diferencial total. E todo esse ecossistema que vem junto. É a piscina, é o móvel, é o tratamento, é a automação, é o deck, é um ecossistema completo que a IG nos oferece. Agradeço imensamente o convite da IG para trazer o Grãocast para cá. E agradeço imensamente a participação de vocês, trazer essa empresa fantástica, com tanta tecnologia, com tanto diferencial de produto e projeto. Gente, muito obrigada. Acho que foi um bate-papo, que se deixar a gente vai bastante tempo aqui conversando, né? Sim. Parabéns para a IG, obrigado por essa oportunidade, que venham ainda muitos anos de sucesso. E a gente quer fazer um brinde. E a gente gostaria que você desse uma palavrinha final para... Sim. A gente quer agradecer também o podcast, né? A IG pela oportunidade também de fazer parte da história, né? De 30 anos, né? Como eu disse, piscinas assim que no mercado, e a gente conhece bastante, há 16 anos trabalhando com isso, cara. É um diferencial, nunca vi, assim, sabe? Qualidade de água, qualidade de acabamento, Com certeza. praticidade, né? Porque uma piscina que em 3 dias está montada na sua casa. Fantástico, Eu já né? passei por obra fazendo Nossa. piscina, eu sei que A obra só começa, né? Não acaba. fora Né? os problemas que vêm, às vezes, depois de uma Depois. piscina que não foi bem feita de alvenaria. Com Então, certeza. nesse E caso acontece. da IG, não existe. Né? Então, a gente fica muito orgulhoso, né? Até da procura deles na nossa marca e estar junto com eles, né? E fazer história junto, né? Quem sabe nos Maravilha. próximos 30 anos aí, né? É isso aí. Também agradeço aqui a oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho mais da nossa marca e que essa parceria seja muito duradoura. Valeu, Ótimo. gente. Muito obrigado. Obrigada. Vamos fazer um brinde Vamos lá. aqui. Valeu, obrigado. Obrigado.